Em Anéis da Noite, a maioria das explicações é científica ou ligada com um Corvinus Strange de alguma forma. Tudo até o filme final, onde são apresentados os vampiros do norte, um tipo de vampiro muito diferente, com poderes igualmente diversos e com meio de conseguir estes um tanto mais oculto. Hoje veremos a fundo o Coven do Norte e seus habitantes principais. Antes de partirmos de cabeça, gostaria então de agradecer a todos que têm acompanhado o canal e que só é possível de continuar este canal com a ajuda de vocês. Então, o incentivo de vocês com like, comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir todo o vídeo é o que proporciona esse canal para crescer, continuar crescendo e dar a força de vontade para continuar com estes vídeos. Então, peço que todo mundo faça tudo isso aí para a gente continuar aí a crescer e fazer mais vídeos sobre Underworld e no futuro sobre outras séries aí e filmes. Então, vamos partir para o vídeo. O nome Coven do Norte não é um exagero. Este é possivelmente localizado ao norte da Suíça ou Noruega. Isso podemos pensar com a quantidade de neve, formações montanhosas e o tipo de castelo que é uma localização perto destes locais. São nessas localizações ermas do mundo que foi o local perfeito para que Amelia e Vidar fundassem o Coven, ou um local em comum para um tipo de sociedade vampírica diferente, que um dia seria toda a base para os novos tempos, para os vampiros de todo o mundo, pois nestes saguões se guardariam muitos segredos. Amelia é uma das 3 vampiras originais que tem um grande diferencial dos outros 2. Ela gerou um amor muito grande por aqueles da mesma espécie do que a dela e que não tenhamos nenhuma confirmação é de se imaginar que Vidar tem uma visão similar com ela neste quesito. Vidar, infelizmente, é um daqueles personagens que temos pouquíssimas informações sobre, mas pelo seu status de confiança com Amelia e também pela sua liderança dos vampiros por tanto tempo, não me impressionaria se ele fosse um vampiro muito antigo e poderoso e um tanto único em sua forma. O Coven, apesar de não ter uma data exata, podemos pensar sobre. Os vampiros por muitos anos foram donos de fortunas muito grandes e devido ao Coven ser um castelo e todos os vampiros usarem equipamentos bem antigos e a natureza reclusa, podemos pensar que foi feito durante a Era de Prata dos vampiros, o império deles e depois de Bruxa, que seria 800 a 600 anos atrás. Este local possivelmente foi escolhido a dedo, pois as suas defesas são muito boas contra os Lycans e ao mesmo tempo que fica em um local afastado, onde humanos geralmente não exploram por muito tempo. Só que essa localidade privilegiada pode ter vários segredos. Este poderia ser um novo meio para os vampiros viverem ou experimentos para uma nova força deles. Só que esta não pelas mãos da ciência. A maioria dos vampiros e dos Covens eram extremamente influenciados pela sede de poder de Victor e de Marcus, e conseguir uma localização afastada onde os vampiros pudessem ser outras criaturas seria algo muito mais interessante para eles, e precisavam evoluir de alguma forma. Mas Amelia, possivelmente por não ter conhecimento ou um pensamento antigo, pede para Vidar melhorar os vampiros de alguma forma, talvez algum tipo de ritual. É de extrema importância dizer que os vampiros daqui são da mesma linha de pensamento de Amelia, talvez com o tempo eles tenham até mesmo evoluído este. Eles são pacíficos de uma forma muito mística de uma certa forma. Eles têm uma ligação muito forte com o mundo natural e o outro mundo, mas, se necessário, são do tipo de vampiros mais poderosos que possam existir, pois são muito mais fortes do que um vampiro comum, tudo isso devido a um ritual. Então vamos falar sobre este ritual, já que é o grande pilar para todos os vampiros daqui e também o material que pode acabar com toda a construção de mundo. E quando digo acabar, não tem que ser necessariamente ruim, e sim reconstruir e dar novos ângulos, ou simplesmente totalmente ladeira abaixo. Não é porque o enredo geral dos últimos filmes foram um tanto piores, não significa que tudo apresentado neles também é de péssima qualidade. O ritual não tem nenhum nome específico. Para o vampiro iniciar este processo, precisa primeiro tomar um veneno para ficar teoricamente entre a vida e a morte. Depois disso, é encapsulado por panos e então submerso em água fria, enquanto as palavras são
cantadas ou aclamadas. Como podemos ver, nada disso parece científico em base, mas eu tenho uma ideia ou várias. Primeiro, o vampiro precisa ingerir, possivelmente é a Nightshade, que é introduzido no mesmo filme como um veneno de vampiros, o que também explica Selene poder passar pelo processo sem nenhum problema e ter um grande efeito, pois ela ingeriu muito, conforme a explicação de Semira. Um ponto muito importante é que um dos objetivos do ritual é de elevar a percepção do vampiro para o meio, ou para o mundo sagrado, o mundo entre os mundos, ou Valissa, e todo o processo de ficar tão próximo da morte e voltar faz com que os vampiros tenham esses novos poderes, como a leitura de alma e a percepção além do normal, que pode ser vista como ver o futuro. No mundo de Underworld, nós temos um tanto que escondido o conceito que vampiros que se esforçam em batalha e de outras formas são mais fortes do que aqueles que apenas ficam sentados o dia inteiro no coven. E também na literatura em geral é normal que personagens que ficam perto da morte ficam mais fortes. Isso se combina muito bem aqui, pois temos o veneno, se afogar, além do frio, faz o vampiro avançar de uma certa forma, um meio de ficar mais poderoso por conseguir como se fosse um salto na evolução. Uma outra explicação é simplesmente que tudo isso é um processo sobrenatural, o que não é ruim, mas é muito diferente do que temos no geral com este universo, ao mesmo tempo que abre diversas portas para todo mundo, o que pode ser interessante se bem utilizado e, principalmente se for algo combinado com a ciência ou se tornar algo mais comum nos vampiros. Independentemente de qual for a fonte ou de como realmente se dá o processo, para o vampiro é importante que toda a ritualística e com os vampiros do norte tenha percepção sobre o processo da base para toda a sociedade deles. Isso, pois este ritual poderia ser repetido várias vezes. Sabemos que Lina passou por ele algumas, e por isso tem um domínio muito grande sobre as habilidades deste, tanto físicas quanto as mais estranhas. Lina é uma daquelas personagens que não teve muito tempo em tela e também para se desenvolver. Pelo menos ela ainda está viva. Ela é filha de Vidar, ou seja, é uma vampira sangue puro, e até onde sabemos a vampira que mais passou pelo ritual, que chega a tal ponto de até mesmo poder ver o futuro de forma um pouco mais clara. Todo este processo é de extrema importância, pois ele é colocado como parte de toda a sociedade dos vampiros do norte. É algo trabalhado como uma religião daqueles vampiros, algo que nunca antes foi explorado. É preciso dizer que não digo que isso precisa ser verdade, ou que precisam disso, mas que é muito interessante de ser desenvolvido, pois se interessa muito como isso faz parte de todo o processo deles e do processo social. Vamos um pouco sobre toda a leitura de alma. Eu acho que isso é apenas um avanço no poder natural dos vampiros de conseguir ler as memórias do sangue, só que sem precisar da parte do beber do sangue. De alguma forma, o vampiro consegue acessar as memórias dos outros, mas de uma forma um tanto mais fraca. Isso parece ter uma leitura de alma. E sobre o nível de mediunidade, é um pouco mais difícil de se colocar uma explicação. Mas, creio que seja algum nível de inteligência aumentada. O vampiro que por muito tempo ou que consegue o conhecimento ganha uma carga muito grande de memórias e de teoria e reflexão, assim como é normal para os vampiros daqui meditarem, e com isso conseguem entender como o mundo funciona e enxergam um futuro, pois é a lógica a história sendo cíclica e algumas vezes até mesmo previsível. Agora, a força e velocidade aumentada realmente acho que seja apenas a evolução natural dos vampiros, com a junção de algum pulo muito grande devido às várias situações de quase ir ao outro lado de muitas formas. Não que isso seja algo bom para todos os vampiros, o que funcione sempre, mas pode ser interessante se algum dia sabermos que isso também funciona em outros imortais. Ainda que esses dois aumentos são potencialmente os maiores que os vampiros passam, na questão da velocidade é praticamente um teletransporte, mas que parece que drena muita energia do vampiro, pois Lina usa poucas vezes, e em força Selene consegue arrancar pedaços de Marius com pouco esforço aparente, o que é uma grande diferença do primeiro combate deles. Nós vemos em filmes este Coven pela primeira vez no quinto filme, e quando alguns personagens falam sobre ele, principalmente vampiros mais fracos ou menos importantes, eles se referem a este local quase como se fosse uma lenda, o que traz toda essa carga de ser um grupo realmente isolado do resto do mundo vampírico.
Claro que também descobrimos que Semira passou algum tempo no local, mas que nunca se encaixou com toda a ideia deles e ao mesmo tempo que demonstra em retrospectiva que ela nunca passou pelo ritual. Demonstra que nem todos os vampiros do local passam por isso. Talvez tenha algum nível de fidelidade que precise ter ou que tenha que ter os mesmos ideais dos vampiros para conseguir passar de forma social. O que ela não sabia na época é que este coven escondia muito mais do que apenas os segredos de poderes misteriosos e toda uma nova filosofia de convivência pacífica, mas também esconderia um dos vampiros ainda vivos, era o verdadeiro herdeiro para alguns covens de vampiros, incluindo um que ela governaria. Amelia, como dito, foi a fundadora do coven, tanto como quem inicia, como também quem é a figura de extrema importância para tal. Ainda que Vidar fosse o líder depois de sua morte e também regente durante sua ausência, ela sempre foi a figura a ser venerada no local, como se fosse uma santa que muitos deles chegam a conhecer. Porém, além de ter ensinado muito a eles, também deu para eles um grande segredo. Em algum momento, Amelia se envolveu com Thomas, e na época membro de sua corte, e este relacionamento gera uma gravidez rara, a gravidez pírica, e este filho, por vontade dos pais, seria escondido. Isso pois Victor e Marcus estavam em uma cruzada de aquisição de poder, e isso não fica com a ideia de paz e a nova era para os vampiros. Por isso resolvem esconder a criança e até mesmo manter segredo de David. Só que deixam um legado neste coven, deixando então a espada de Amelia, assim como os anéis de sangue da mesma, para com as memórias organizadas para algum outro vampiro descobrir a verdadeira origem dele. A prova de fogo deles, assim como de todos os grupos de vampiros, foi a figura de Marius e do Purgo. O Purgo foi o evento que muitos dos vampiros e Lycans foram destruídos, pois os humanos descobriram a natureza deles, o que foi a queda da sociedade dos imortais. E algum tempo depois, Marius juntou com eles muitos, se não a maioria dos Lycans, para um extermínio final dos vampiros. Nestes tempos, os vampiros estavam muito divididos devido a seus problemas internos causados pelas mortes dos três originais, e a divisão que o Purgo causou. Um novo conselho, chamado agora de Conselho de Elite, nasce. Mas respeito e poder no mundo dos vampiros se torna uma moeda muito cara em alguns momentos. A trama de Semira de deixar os Lycans se organizarem ao mesmo tempo de dar informações para eles é extremamente perigosa e demonstra a arrogância dela. Um caso clássico de pensar por seu inimigo. Só que este, além de um aprimorado muito forte, também é um grande líder. Os Lycans de Marius atacam o Coven do Norte diretamente. Este ataque é algo nunca antes visto. As defesas naturais da altura e do frio ajudam, porém não muito. E ainda que os vampiros deste Coven sejam extremamente fortes, ou mais fortes do que o comum, e tenha um pouco de treinamento, o número deles fica em falta, e também a experiência real de combate é algo que faz toda a diferença. Selene é gravemente ferida e os Lycans fogem para se reagrupar em um ataque final ao Coven. Este é o ponto fundamental para ele, pois demonstram que toda a filosofia dele e seus poderes melhorados não são capazes de deter totalmente a horda dos Lycans, e que isso somente aconteceu pois eles se retiram do jogo. Ainda que por um bom motivo, foi um erro de não juntar forças com seus irmãos e irmãs vampíricos. David e Lina conseguem parar o golpe de Semira bem tempo antes dela tomar todo o poder do mundo dos vampiros. Isso, no exato momento que Marius começa seu último ataque, contra o último Coven e também contra o Conselho dos Anciões Antigo. A batalha final contra a Horda de Marius é um combate muito grande. Todos os vampiros dos três Covens se juntam, entre eles os vampiros do Norte, e a junção deles conseguem aguentar muito bem, mas devido aos grandes números, aos poucos os Lycans começam a ganhar a batalha. A reviravolta começa quando Selene volta para o combate. Então David enfrenta Semira, Selene e Marius. E Lina ajuda na defesa do local contra os outros Lycans. Com a derrota de Marius e Semira e uma boa ameaça de David contra os Lycans, eles fogem. E quem sabe um dia podem se reunir novamente, pois afinal, como Selene fala no final do filme, que tudo é um grande ciclo. No final deste processo inteiro, Lina e David são colocados também no Conselho dos Anciões, assim como Selene. Talvez esse seja um novo começo para todos os vampiros, a junção de algumas ideias dos vampiros do Norte e os novos poderes de Selene e Eve, e eles possivelmente se tornarão uma força muito maior do que nunca.
Vidar possivelmente continua o líder do Coven do Norte e, com uma sociedade tão afastada assim, vamos lá saber quais outros segredos também estão guardados, congelados no Coven do Norte.